Ao redor do globo e ao longo da história, os humanos têm se deparado com o profundo mistério do divino. Essa busca levou a uma diversidade impressionante de crenças e práticas religiosas, cada uma com sua própria linguagem e compreensão do divino. Os nomes que atribuímos ao divino são mais do que meros rótulos. Eles são janelas para os corações e mentes das civilizações, refletindo seus medos, esperanças e crenças mais profundas. Dos antigos egípcios que adoravam Ra, o deus Sol, às tribos indígenas das Américas que honravam o Grande Espírito, os nomes dados a Deus refletiam os valores e experiências das pessoas que os pronunciavam. Na tapeçaria da história humana, esses nomes formam um padrão rico e intrincado, cada fio representando uma perspectiva única sobre o divino. No reino da interação humana, os nomes têm um poder imenso. Um nome não é apenas um rótulo, é uma identidade, uma história, uma conexão com o passado e uma ponte para o futuro. Se os nomes têm tanta importância em nossos relacionamentos terrenos, imagine sua importância quando aplicados ao divino. Quando nomeamos Deus, não estamos simplesmente atribuindo um título aleatório a um conceito abstrato. Estamos tentando compreender, definir e comunicar algo fundamental sobre a natureza da própria realidade. O próprio ato de nomear implica um relacionamento, um ponto de contato entre o humano e o divino. Os nomes que usamos para Deus, portanto, não são arbitrários, mas reflexos cuidadosamente escolhidos de nossa compreensão dos atributos, poderes e papéis divinos em nossas vidas. Antes das religiões monoteístas, civilizações antigas abraçavam o politeísmo, adorando muitos deuses e deusas, cada um com aspectos específicos da natureza e da experiência humana. Os gregos reverenciavam Zeus, deus do céu e do trovão. Os romanos adoravam Júpiter, espelhando Zeus, destacando o sincretismo cultural. No Egito, o deus Sol-Ra era de suma importância. Seu nome significava Sol ou força criativa, doador da vida e sustentador do universo. O surgimento das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo marcou uma mudança profunda na compreensão da humanidade sobre o divino. Essas religiões introduziram o conceito revolucionário do monoteísmo, a crença em um Deus único, eterno e indivisível. Embora unidas em sua crença em um único Deus, cada uma dessas religiões desenvolveu seus próprios nomes e títulos para o divino, refletindo suas perspectivas teológicas e tradições linguísticas distintas. Apesar dessas variações, todas as três religiões remontam ao patriarca Abraão, uma figura reverenciada por sua fé inabalável no único Deus verdadeiro. Esta sessão irá mergulhar nos nomes específicos usados para Deus no judaísmo, cristianismo e islamismo, explorando seus significados, importância e as nuances teológicas que revelam sobre a compreensão de cada fé sobre o divino. Nos textos sagrados do judaísmo, Deus é frequentemente referido pelo tetragrama, um nome hebraico de 4 letras transliterado como IKWH. Esse nome, considerado o nome mais pessoal e íntimo de Deus, é imbuído de profunda santidade e mistério. Por respeito à sua santidade, os judeus se abstêm de pronunciar o tetragrama em voz alta, substituindo-o por Adonai, que significa meu Senhor, ou Elohim, uma forma plural frequentemente interpretada como um reflexo da majestade de Deus e da multiplicidade de seus atributos. A proibição de pronunciar IKWH destaca a profunda admiração e reverência que os judeus tradicionalmente sentem por Deus. O próprio ato de se abster de pronunciar o nome mais sagrado de Deus torna-se um ato de devoção, um reconhecimento do vasto abismo entre a humanidade e o divino. Enquanto o tetragrama, IKWH, representa o nome mais sagrado e impronunciável de Deus no judaísmo, 2 outros títulos, Adonai e Elohim,
são frequentemente usados para se dirigir e se referir ao divino. Adonai, que significa meu Senhor, enfatiza a soberania e a autoridade de Deus sobre a criação. Elohim, uma forma plural frequentemente traduzida como Deus, é intrigante por sua sugestão de multiplicidade dentro da unidade divina. O uso desses múltiplos nomes para Deus no judaísmo ressalta a natureza dinâmica e multifacetada do divino. O cristianismo, surgindo da tradição judaica, herdou o Deus de Abraão, junto com muitos dos nomes e títulos associados ao divino. A visão cristã de Deus evoluiu com a crença em Jesus Cristo como o Filho de Deus, a encarnação do divino em forma humana. O nome Deus continuou a ser usado, frequentemente acompanhado pela palavra aramaica Abba, que significa Pai, refletindo o próprio endereço íntimo de Jesus para o divino. O Islã, a mais jovem das religiões abraâmicas, surgiu na Arábia do século VII com uma mensagem de monoteísmo que ressoou fortemente com as crenças existentes do povo árabe. A palavra árabe Allah, usada para denotar Deus no Islã, é anterior à revelação do Alcorão e provavelmente era usada pelos árabes pré-islâmicos para se referir a uma divindade suprema. No entanto, com o advento do Islã, Allah assumiu um significado profundo e exclusivo, significando o único Deus verdadeiro, o Criador e sustentador do universo. Acredita-se que a própria palavra seja uma contração das palavras árabes al-Ilah, que significam o Deus, enfatizando a natureza abrangente de Deus no Islã. É um termo desprovido de gênero, pluralidade ou quaisquer conotações antropomórficas, destacando a ênfase islâmica na transcendência absoluta e incognoscibilidade de Deus. Além do reino das religiões abraâmicas, com sua ênfase no monoteísmo, existe uma paisagem vasta e diversificada de religiões com diferentes concepções do divino. O hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, oferece um contraste fascinante com sua aceitação do politeísmo e um panteão complexo de deuses e deusas. Os hindus acreditam em uma realidade suprema, Brahman, que está além da compreensão e descrição humana. Essa realidade última se manifesta em uma multidão de divindades, cada uma representando diferentes aspectos da natureza infinita de Brahman. Entre as divindades mais reverenciadas estão Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. A aceitação de múltiplas divindades pelo hinduísmo não contradiz sua crença em uma única realidade última, mas vê os muitos deuses e deusas como caminhos diferentes que levam à mesma fonte divina. O budismo, uma tradição que surgiu na Índia por volta do século VI a.C., apresenta uma perspectiva única sobre a questão de Deus. Embora reconheça a existência de divindades dentro de sua cosmologia, o budismo não se concentra na adoração ou dependência de uma divindade criadora. O próprio Buda permaneceu agnóstico em relação à questão de um ser supremo, concentrando-se em vez disso no caminho prático para a libertação do sofrimento. Centrais para os ensinamentos budistas são as 4 nobres verdades, que descrevem a natureza do sofrimento, sua causa, sua cessação e o caminho para alcançar essa cessação. Embora não negue a existência de deuses, o budismo muda o foco de divindades externas para o potencial de iluminação que existe dentro de cada indivíduo. Os nomes que usamos para Deus, dos ecos antigos de Zeus e Ra, às tradições abraâmicas de Yehad e Awh, Deus e Allah, representam muito mais do que meras diferenças linguísticas. Eles são janelas para as diversas maneiras pelas quais a humanidade buscou compreender, se conectar e se comunicar com o divino. Em um mundo cada vez mais marcado por conflitos e divisão, compreender essas diferentes concepções de Deus não é apenas um exercício acadêmico, mas um imperativo moral. Ao reconhecer a riqueza e a complexidade da crença humana,
podemos começar a construir pontes sobre as divisões, promover a empatia e construir um mundo mais compassivo e compreensivo. É apreciando a beleza e a complexidade desta tapeçaria, em vez de tentar desvendá-la, que descobrimos a verdadeira riqueza e o potencial do espírito humano.